Bem-vindos de volta ao Vulcões Info, com mais uma atualização sobre Campi Flegrei na Itália. As coisas vão acontecendo e a gente vai atualizando vocês. A situação em Campi Flegrei está chamando a atenção de muita gente por causa de novos dados que mostram um cenário preocupante. Os níveis de alerta foram atualizados e agora estamos em um estágio que deixa todo mundo de olho aberto. O supervulcão, que fica pertinho de Nápoles, na Itália, vem dando sinais de atividade que não podem ser ignorados. Recentemente, um terremoto forte mexeu com a região e mudou o jeito como as autoridades estão lidando com tudo isso. 2 semanas depois desse tremor de magnitude 4,6, as evacuações ainda estão rolando. Muitos prédios foram considerados perigosos e as pessoas precisaram sair às pressas. O chão por lá não para de subir, o que é um sinal clássico de que algo grande pode estar acontecendo embaixo da terra. Os cientistas divulgaram um boletim dizendo que esse movimento do solo aumentou bastante, especialmente durante o terremoto, chegando a 3 centímetros por mês. Pois é, meus amigos, a situação é cada vez mais complicada. Não podemos deixar de mencionar que não é fácil. Muita gente lá é idosa, está lá há gerações, largar tudo para trás quando se tem uma certa idade e sem saber o que pode acontecer é uma situação complicada. Antes de continuar, só queria dizer que todos os vídeos aqui postados são feitos com muita pesquisa e esforço. Antes de criticar, pense nisso. Temos até alguns moradores na região que corroboram com o nosso trabalho. Podem criticar, mas sem ofender, ok? Antes, o solo subia mais devagar, cerca de 1 centímetro por mês, mas agora a coisa acelerou. Mesmo com os especialistas falando que essa taxa pode diminuir, os gráficos que mostram o movimento no porto de Pozzuoli contam outra história. O chão continua subindo sem dar trégua. Esses dados são preliminares, então ainda tem muito o que entender, mas o fato é que a situação não parece estar acalmando. Enquanto isso, a Proteção Civil está tentando passar uma mensagem clara, mas nem todo mundo está comprando a ideia. Eles dizem que o nível de alerta atual é amarelo, mas esse amarelo está bem mais carregado do que antes. Na real, criaram um sistema novo de alerta para tentar organizar melhor as coisas. E Campi Flegrei está no ponto mais alto desse amarelo, quase virando laranja. O pessoal da Proteção Civil inventou um jeito diferente de classificar os alertas. Antes era só verde, amarelo, laranja e vermelho, bem simples. Agora, eles dividiram o amarelo e o laranja em 2 níveis cada, para dar uma ideia mais precisa do que está rolando. O amarelo mais leve é tipo um aviso de que as coisas estão meio fora do normal, mas nada grave. Já o amarelo mais forte, onde Campi Flegrei está agora, mostra um desequilíbrio maior, com o solo subindo e tremores acontecendo. Isso tudo começou por causa de um trabalho que a Comissão de Grandes Riscos vinha fazendo há mais de 1 ano. Eles queriam melhorar o jeito de monitorar vulcões como esse, e agora esse plano está quase pronto. O chefe da Proteção Civil, Fabrizio Curcio, falou numa coletiva que essa mudança nos níveis de alerta é mais sobre o risco vulcânico em geral, e não só sobre o movimento do solo, que eles chamam de bradicismo. Mesmo assim, o tal bradicismo está sendo levado em conta para decidir se o alerta vai subir mais. Os cientistas dizem que essa reorganização veio de estudos e tecnologias novas, não só por causa do que está acontecendo agora. Mas vamos combinar, com tanta coisa mexendo em Campi Flegrei, fica difícil acreditar que isso não influenciou a decisão de mudar tudo. O resultado é que o nível amarelo atual está quase no limite para o laranja. Isso significa que, se algo mais acontecer, tipo um tremor forte ou um sinal claro de perigo, a situação pode mudar num piscar de olhos. Enquanto isso, as autoridades tentam passar calma, dizendo que esse sistema novo ajuda a planejar melhor as ações. Lá em Campi Flegrei, a tecnologia está entrando forte na jogada. A Estação Espacial Internacional está de olho no supervulcão com sensores especiais. Um estudo do INGV, que é o instituto italiano que cuida dessas coisas, diz que esses equipamentos podem dar um aviso com semanas de antecedência sobre possíveis tremores. Não é bem uma previsão, mas já é um passo para saber o que pode vir por aí. Mais de 300 pessoas já foram evacuadas de cidades como Bacoli, Pozzuoli e Arco Felice. Essas áreas ficam bem na zona de risco, e a situação está deixando os moradores nervosos. O chão subindo e os tremores constantes são um lembrete de que o supervulcão não está dormindo. E os cientistas ainda estão tentando entender se essa agitação toda vai diminuir ou se é só o começo de algo maior. Os gráficos sísmicos e as medições no porto de Pozzuoli estão sendo acompanhados de perto. Mesmo com o boletim falando que a elevação do solo pode desacelerar, os números mostram que ela está firme e forte. Isso cria uma confusão. Será que os dados preliminares estão certos? Ou será que a realidade é mais séria do que estão falando? A Proteção Civil está insistindo que esse nível amarelo mais alto é só um estado de alerta, não um pré-alarme. Mas, com o histórico de Campi Flegrei e os sinais que estão aparecendo, muita gente está se perguntando quanto tempo esse amarelo vai segurar antes de virar algo mais preocupante.
O novo sistema de alerta trouxe uma tabela mais detalhada para tentar explicar o que está acontecendo. Eles ligaram cada cor a sinais, como tremores, elevação do solo e até emissões de gás. Isso ajuda os responsáveis a saberem o que fazer em cada etapa. Só que, como os dados históricos são poucos, ainda não dá para cravar limites exatos para o que cada nível significa. Por outro lado, esse sistema mais esperto está ajudando a melhorar o planejamento para casos graves. Antes, se chegasse no vermelho, era evacuar todo mundo da zona de risco de uma vez. Agora, no laranja, eles podem começar pelas áreas mais perigosas e ir ajustando. Se pular direto para o vermelho, a ideia é focar só na parte mais crítica primeiro. Mas isso deixa dúvidas sobre o que acontece com o resto da população. Na coletiva, uma engenheira falou que o objetivo é simplificar a comunicação entre os cientistas e os caras da emergência. Tipo um alerta de clima, sabe? Cada cor agora mostra o tamanho do problema e o que pode rolar, como terremotos ou gases perigosos. Curiosamente, ela não falou nada sobre erupção vulcânica, o que deixou um ponto de interrogação no ar. A estratégia de evacuação não mudou muito, mas ficou mais flexível. Se o alerta subir para laranja, eles vão focar nas áreas mais afetadas primeiro. No vermelho, aí sim, evacuam toda a zona vermelha, que tem umas 100 mil pessoas. O problema é que, na região de Nápoles, vivem mais de 6 milhões de pessoas. E ninguém sabe direito como lidar com todo mundo se a coisa apertar. Os prefeitos das cidades ao redor de Camp Flegrei já foram apresentados a esse sistema novo. Eles deram opiniões e agora estão na fase final de aprovar tudo. A ideia é que esse plano nacional de emergência fique mais redondo, com subplanos para cada situação. Enquanto isso, o monitoramento está mais forte, e até exercícios com a população estão rolando para preparar todo mundo. Os cientistas estão orgulhosos da parceria entre eles e os times de emergência. Dizem que isso é um grande avanço para entender um supervulcão tão imprevisível quanto Camp Flegrei. Mas, com tantas incertezas, fica a sensação de que ainda tem muito chão pela frente para saber o que esse gigante adormecido está tramando. A imprensa perguntou sobre erupções freáticas, que são explosões de vapor e gás que podem acontecer do nada. Os especialistas disseram que isso ainda está sendo estudado, com a ajuda de gente do Japão e da Nova Zelândia. Essas erupções são traiçoeiras porque não dão aviso, e Camp Flegrei já teve episódios assim no passado. Sobre magma, os cientistas dizem que não tem sinal dele subindo para a superfície. Só que alguns estudos apontam que ele pode estar se mexendo lá embaixo, aumentando a pressão. Isso bate com o que está acontecendo. O solo subindo, os tremores, as emissões de gás. Será que estão subestimando o que vem por aí? O nível amarelo atual já está com várias medidas do laranja em ação, tipo monitoramento reforçado e comunicação constante. Isso mostra que, mesmo sem mudar a cor, as autoridades estão tratando a situação com seriedade. Só que para as pessoas que vivem lá, esse amarelo carregado parece mais um aviso de que o perigo está mais perto do que estão admitindo. Se o alerta subir para laranja, o foco vai ser nas áreas mais críticas, mas sem número exato de evacuados ainda. No vermelho, são 100 mil pessoas na zona vermelha, mas e o resto? Os procedimentos padrão que eles mencionam não deixam claro como vão lidar com milhões de pessoas numa crise total. Por enquanto, Camp Flegrei está num estado de alerta que não é pré-alarme, segundo a Proteção Civil. Só que os sinais estão aí. Gás saindo mais forte, solo subindo, tremores rolando. Falta só uma explosão freática ou um sinal mais claro para mudar tudo. Os cientistas internacionais que estão ajudando dizem que prever isso é quase impossível, mas a pressão está aumentando. A população está sentindo o peso dessa incerteza. Com evacuações acontecendo e o chão que não para de mexer, o clima é de tensão. Os sensores da Estação Espacial Internacional podem dar uma luz, mas por enquanto é esperar para ver o que o supervulcão vai fazer. O futuro de Camp Flegrei está incerto, e todo mundo está de olho para saber qual vai ser o próximo capítulo. Agora que você conhece a situação em Camp Flegrei, dá para entender por que esse supervulcão está deixando tanta gente preocupada. O nível de alerta está no limite e os sinais não param de aparecer. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas atualizações. A gente está acompanhando tudo de perto para trazer as novidades para você. Compartilhe esse vídeo com quem também quer entender o que está rolando na Itália e fica ligado que tem mais vindo por aí. O que você acha que vai acontecer em Camp Flegrei? Deixa seu comentário aqui embaixo e vamos trocar uma ideia sobre esse supervulcão que não para de surpreender.